Bom, gente, encerradas as falas, nós estamos bastante avançados na hora e temos mais uma atividade logo em seguida. Agora não dá para a gente, obviamente, não abrir pelo menos para algumas questões, porque a mesa é muito rica, né? A gente não pode sair daqui com essas questões em aberto. Pelo bolso, né, Maria Célia? E Maria Célia, é pelo bolso, né? Vai ter que ir pelo bolso. É. Sem dúvida. Olha, eu vou abrir, gente, para 3 perguntas, tá bom? A gente não pode, seria rico se a gente pudesse fazer pelo menos uns 30 minutos de debate, a gente não tem condição por conta da próxima atividade. Então, eu vou abrir 3 perguntas, quem quiser fazê-las pode se manifestar, pode vir aqui no microfone. É bom falar no microfone que a gente está gravando, isso. Vamos lá, alguém quer fazer perguntas? Uma intervenção, claro. Luci, por favor, se apresenta rapidamente, Luci. Eu queria registrar, reforçar. Está saindo? Registrar e reforçar aos integrantes da mesa e aos participantes que escrevam as experiências e submetam à Revista Brasileira de Orientação Profissional. Eu e a Conceição vamos avaliar. Dependendo da natureza de trabalho que vem, ele não dá para fazer parte da revista, que a revista tem normas. Aí a gente pensa em fazer um fascículo especial à parte, seria o número 3, porque ele não precisa seguir as normas. Agora, dependendo da qualidade do texto, ele entra na revista, na seção relato de experiência. Então, se a gente quer fazer com que essas ideias cheguem a todo mundo, a gente tem que ter isso publicado, tem que ter isso sistematizado. E mais um segundo e eu já... A outra coisa é quem tiver facilidade e interesse, na próxima semana, em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto, tem um curso de metodologia de pesquisa qualitativa com a professora Inês Nascimento. Na pós-graduação, a única coisa que tem que fazer é inscrição e pagar aquela taxa da USP, e pode ser como aluno especial. Se é aluno que faz pós-graduação na USP, é mais simples ainda, ok? Vocês são convidados, quem tiver interesse. Claro, por favor. Diga seu nome, por favor, tá bom? Meu nome é Silvana Pepe, eu sou diretora de uma empresa, nós temos livros, né? O nome é OPE, Orientação Profissional, Empregabilidade e Empreendedorismo, autoria do Léo Freiman. Nós temos hoje mais de 200 escolas parceiras com este trabalho de orientação profissional. E o que eu tenho dito, o que eu tenho pedido às escolas é que a gente preste um pouco de atenção ao mundo corporativo, porque é para ele que a gente forma os nossos alunos. E a escola não sabe, né? Ela fica ali 14, 15 anos com os alunos e a gente não sabe o que aconteceu depois, não tem tabulação, não existe nada. E as palestras que eu tenho feito, eu tenho pedido muito e tenho trazido empresários para falar com educadores. Né? O que a empresa do século XXI demanda deste jovem que nós estamos formando. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Eu tenho feito encontros onde eu trago alguns empresários que falam das questões do engajamento, da qualificação, que falam do talento, como os jovens têm dificuldade de saber dos próprios talentos, né? Quando chegam ao mundo corporativo, como não são autogestores, como não conseguem ser proativos, enfim, todas essas questões que são do vocabulário do mundo corporativo. Aí eu queria saber a opinião de vocês a respeito. Mais alguém? Por favor? Pois não.
Eu não sei se é uma pergunta. Acho que é uma colocação. Desde da mesa de manhã eu fiquei com uma coisa na cabeça. Eu tentei fazer um raciocínio linear. Eu não sei se eu vou conseguir passar, porque eu estou bem nervoso agora. A gente ficou falando muito tempo sobre a escola, o professor não consegue realizar o papel de um orientador profissional. Eu sou professor e eu estou fazendo o curso de especialização lá no SEDES de orientação profissional. Eu acredito que a gente tem um empecilho aqui, se vocês puderem comentar ou quiserem comentar, que é o seguinte. Nas escolas particulares, a gente se depara com a seguinte situação. A escola ela tem certas regras, ela segue algum tipo de vertente educacional. E isso é bem colocado para o profissional na hora que ele é contratado. Nas escolas públicas, não existe isso. Nas escolas públicas, quem determina essas coisas é o próprio profissional. É o professor e a boa vontade dele, né? Ou então a formação dele. A minha dúvida fica aí se, na verdade, não... Porque eu sinto que, por exemplo, em alguns momentos fica jogando uma responsabilidade, que eu sinto que não é da fala de todos vocês, mas parece que está faltando uma motivação do professor. Mas ele não é preparado para isso. Será que não é da licenciatura que vem o problema? Talvez se tivesse na licenciatura, por exemplo, uma maneira de se colocar a orientação profissional, talvez ele esteja um pouco mais preparado para isso. Por exemplo, na minha licenciatura eu não vi nada disso, é um tema que super me interessa. E mesmo que ele não queira se aprofundar na orientação profissional, se para o psicólogo não ter orientação profissional no currículo faz falta, imagina para o professor, que já foi mais que comprovado aqui na mesa de manhã e de tarde, que é o cara que está lá em todo contato na sala de aula. Orientação para a carreira, beleza, pode ser em outros espaços fora da escola. Eu entendo que as duas coisas se combinam, eu peguei isso hoje de manhã. Mas para orientação profissional, é mais o professor. Então eu acredito que, sei lá, se tivesse algum programa de orientação profissional na licenciatura, talvez esse problema fosse resolvido. Agora, voltando naquilo que eu estava falando. Mesmo que ele não queira se especializar, pelo menos ele tem como auxiliar quem está trabalhando com isso na escola. Então, por exemplo, talvez se ele tivesse isso, ele reconheceria, por exemplo, medidas de orientação profissional como mais de um alto grau de importância. Porque quando a gente quer fazer algum trabalho com orientação profissional, normalmente assim, lá vem mais uma coisa. Para que fazer isso? Para que ele precisa se conhecer? Né? Vou perder aula de matemática para isso? Normalmente é isso que os professores falam para a gente, né? Então, talvez assim, só que o grande problema da licenciatura, aí vem outra coisa. Quem faz licenciatura? Porque o cara quer ser professor ou porque a faculdade oferece? Por exemplo, eu fiz biologia na Unesp de Botucatu. Lá, quando você passa no integral, que é mais concorrido que o noturno, você tem o direito de fazer o bacharel e a licenciatura. O pessoal que passa no noturno, que é um outro perfil de aluno, um perfil de aluno que trabalha de manhã, hoje em dia mudou bastante, mas o curso foi formado para isso. Ele só pode fazer a licenciatura. Só que a Unesp tem um negócio que chama reingresso, que ele pode pedir para fazer o bacharel. E ninguém quer fazer a licenciatura. Todo mundo só faz a licenciatura porque a faculdade oferece. Para quê? Para sair com um segundo coisa. Para sair com um segundo título, né? E aí depois vem aquela história que a gente viu de manhã. Eu caí na sala de aula. Por que ele caiu na sala de aula? Porque ele tem a licenciatura, entendeu? Então talvez se dividissem os cursos em, por exemplo, bacharel e licenciatura, que aí é uma discussão homérica que eu tive na faculdade sobre o que é biólogo e o que é professor de biologia, o que é um geógrafo, o que é um professor de geografia, que é infinito. Mas, na verdade, se fosse separado, você teria uma atenção especial para os cursos de licenciatura, porque a pessoa entraria na faculdade para ser professor, mas, na verdade, ela sai como biólogo, professor, ela vai tentar o mercado de trabalho, para tentar o mercado de trabalho ela procura uma especialização imensa, doutorado, pós-doutorado, e aí chega lá, não tem emprego, porque pesquisa no Brasil, você já sabe como é que é, aí cai na sala de aula. E cai na sala de aula despreparado, porque ele fez a licenciatura, sei lá quantos mil anos atrás, né? E aí vem todo o ensino do Brasil. Enfim, eu acho que era essa a colocação. A licenciatura já é uma questão de orientação profissional. Então, é isso que eu... Bom, lamentavelmente a gente não pode abrir uma segunda rodada de questões, de posições, tá bom? Porque nós temos grupos. Vou passar para os palestrantes, ok?
A gente dividir por causa do tempo. Então, vou falar um pouquinho sobre... Como é o seu nome? Luiz Otávio. Falar um pouquinho sobre isso. A gente vive uma crise importante na educação. Então, não dá para discutir essas coisas sem pôr isso na mesa. Né? Não só educação pública, privada, uma questão de políticas públicas séria. Né? As políticas vindo de cima para baixo, sem que o professor participe, com uma gestão, muitas vezes, tolhida de tomar decisões, ela cumpre. Então, são muitos fatores. Né? A orientação profissional é uma questão que a gente põe na mesa também, mas a questão da educação é muito maior. Você tem toda a razão, no meu entender, né? Falta informação para o professor sobre o que isso pode trazer, que benefício traz fazer um trabalho, um processo de orientação profissional com pensando na responsabilidade como educador. Quer dizer, eu estou fazendo que benefício para esses jovens, para a vida, para o planejamento da vida, da carreira, do efeito que isso vai trazer. Essa informação, então, eu imagino que é fundamental para a sensibilização e conscientização do professor. E talvez aí esbarre um pouquinho naquilo que eu falei, né? Como é que o professor está lidando com o seu trabalho? Isso atravessa a relação que ele tem com a orientação profissional do seu aluno, inclusive. Saiu um jornal na Folha, acho que há uma semana atrás, umas 2 semanas, uma pesquisa de mestrado aqui da USP, do curso de Física e Matemática. Foi perguntado quem é que quer ser professor, fazendo esses cursos, que são disciplinas que têm uma falta de professor muito grande na rede pública, né? E era a 4ª opção, ser professor. Né? Então, várias outras possibilidades. Ser professor era quase assim, se não tiver mesmo jeito, então, dar aula. Acho que essa é uma questão interessante para se pensar. Né? Cai, como você falou aí. Eu queria só complementar um negócio que eu acho que é uma questão, como o Mário disse, de orientação profissional, ou seja, essas atividades de orientação dentro da universidade contribuem para que isso diminua, né? Ou seja, quando o próprio estudante, no caso na licenciatura ou no bacharelado, vai compreendendo, inclusive, mesmo vivenciando o processo. A gente tem feito aqui, né, no Instituto, por exemplo, uma parte da formação dos alunos que fazem os cursos de especialização é passar também por um processo de orientação para entender um pouco como funciona esse processo. Né? Então, nessa vivência, nessa passagem pelo processo, também vai fazendo parte do meu repertório, né, de atividades, e eu compreendo melhor o que é uma orientação, porque senão fica algo muito abstrato. Orientação profissional vira só um nome, né, quando eu começo a entender. Então, esses projetos dentro da universidade também, provavelmente, contribuem para que isso seja melhor entendido pelo futuro professor. Né? Acredito que isso... Então, não sei se só uma disciplina de orientação profissional dentro da universidade resolveria. Né? Eu acho que ficaria ainda assim, talvez, muito no plano teórico. Eu só queria voltar um pouquinho ali na questão da Lucy, né, de escrever essas experiências. Queria comentar que esse trabalho que eu apresentei e outros trabalhos também, eles estão publicados num livro eletrônico, porque o trabalho ele foi apresentado lá em Portugal, numa conferência de desenvolvimento vocacional que teve lá. E inclusive a professora Maria do Céu, não sei se a Inês deve conhecer, né, gostou bastante da Universidade do Minho, lá em Portugal. E aí a gente enviou o trabalho completo, ele está publicado nesse livro eletrônico, que a gente pode mandar, não sei se manda para a BOP, aí a gente pode distribuir. E sobre a pergunta dela, não sei como é o teu nome? Silvana. Eu penso que esse distanciamento, né, eu vejo assim, da preparação para o mundo corporativo da escola, acho que é uma questão que vem há bastante tempo. É como a gente se debate na academia, né, com a eterna dicotomia, teoria e prática. Mas eu vejo que a escola tem um papel importante, e acho que a educação à carreira, desde o início,
ela tem um papel principalmente de desenvolver as competências transferíveis, que a gente chama, porque antes de fazer uma escolha para um curso, seja para um curso superior ou para um curso técnico, ou mesmo para seguir carreiras que não precisem, né, de estudos, porque também tem gente que há possibilidades de se viver e de se trabalhar assim também. Acho que tem competências que vêm anteriores a isso, como o desenvolvimento da autonomia, tomada de decisão, né, responsabilidade, respeito, trabalho em grupo, proatividade. E acho que é isso que a gente se defronta lá no mercado. Então, eu vejo assim, um distanciamento e creio que a gente tem que, talvez, procurar estreitar esses laços, né? E aí vem a formação de professores, enfim. Isso ainda mais em São Paulo, né? Ainda mais São Paulo, né? E você vem para cá, ela só pior. Mário, posso só complementar Pode, uma coisinha? Só em relação ao que a Silvana colocou, é que eu acho assim, eu concordo que há esse distanciamento mesmo. A única questão que me vem é que, assim, eu acho que a gente não pode focar demais, né, para a questão do mundo corporativo. Eu acho que para você o interesse talvez tenha desse, mas que isso seja mais ampliado para a questão do trabalho como um todo, né? Eu acho que porque assim, inclusive eu que trabalho numa faculdade de administração, que 90% dos alunos vão para o mundo corporativo, né, o que a gente tenta discutir com ele é as possibilidades que ele tem de trabalho como administrador, que em alguns momentos não são ligados a esse mundo corporativo. Então, esse desenvolvimento de competências ou de algumas habilidades tal que tem para o mundo social, né, para o trabalho como um todo. Então, acho que ampliar um pouco essa discussão e não ficar uma discussão focada demais. Só te dando um exemplo, eu tive uma aluna que ela estava completamente desanimada com o curso de administração no último semestre. E aí todo o esforço era de buscar dar um sentido para essa formação dela. E ela descobriu que a formação dela poderia ser utilizada para aquilo que ela gosta, que é a parte das artes. Então, como ela poderia usar a administração conjugando com as artes? Que não necessariamente iria para o mundo corporativo, mas iria para o mundo, muito pelo contrário, o mundo incerto, né? Que hoje tem trabalho, amanhã não tem trabalho, ele é quase uma empreitada, né? As artes em alguns momentos. E ela foi vendo como ela podia usar essa possibilidade dela para um trabalho que não é necessariamente um trabalho tão organizado dessa forma, né? Como entrar, a gente sabe como entrar, como sair, mas é preciso que a orientação e a educação para a carreira auxiliem os nossos alunos a inventarem os cenários, a olharem para o mundo do trabalho, não como esse mercado, né, mas como o mundo do trabalho, como formas de produzir bens e serviços que sirvam à sociedade. Né, que pode ser através do mundo corporativo, pode ser através de outras formas de trabalho, né, que gerem bens, que gerem serviços, que gerem desenvolvimento. Né, eu acho que isso é parte, mas isso é geral. Bom, meus queridos, minhas queridas, estamos encerrando a mesa, mas não saiam. Primeiro eu quero agradecer a cada um que esteve na mesa com a gente, cada palestrante. Muito obrigado pela presença. Vou lamentar aqui que a gente não tenha mais tempo para debate, porque o debate só começou. Né? Na verdade, com as respostas que vieram agora, provavelmente questões que podem aparecer em seguida, mas lamentavelmente a gente já está avançado na hora. Eu queria chamar então a todos vocês para a nossa próxima atividade agora, que são os grupos de trabalho de troca de experiências. Elas vão ocorrer agora no bloco B, aqui na sala, em algumas salas, vou dizer cada uma delas. Então, no bloco B, quando a gente sair, já tem um café esperando a gente. Na passagem, tomamos um cafezinho e vamos para cada sala. O pessoal que é o pessoal do azul, na sala 13, no bloco B, o crachá azul. No crachá tem... Agora são grupos de trabalho, troca de experiências, discussões sobre as práticas em OP, conforme a programação. No crachá de vocês tem uma marcação, tá certo? Então quem está com o crachá azul na sala 13, quem está com o crachá amarelo na sala 15, na sala verde... Verde 21 e vermelho 23. Tudo no bloco B. Tá ok, gente?
e depois nós voltamos para cá para uma plenária final.